Nesses últimos dias, eu tenho feito de uma canção uma oração. Todas as vezes que eu vou para o meu devocional. E como o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre coração, eu falei, Senhor, começa no meu coração. Talvez você conheça essa canção, porque é uma canção um pouco antiga. Mas eu acho que se você não conhecer, você vai começar a conhecer hoje. Amém? E se você conhecer, você me ajuda a cantar? A orar e cantar, porque eu tenho orado e cantado ao mesmo tempo. E a canção diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Sabia que vocês sabiam cantar? Que essa canção seja uma oração. Que possamos ter um coração igual ao do nosso Mestre. Esse é o intuito do Evangelho, ser parecida com Ele. E nós estamos num processo de transformação constante até que isso aconteça. E não ache que o seu processo acabou. Talvez você esteja no começo, no meio, ou você teve que recomeçar o processo. Mas o que é lindo é que Ele não desiste da gente, mesmo conhecendo o nosso coração, não é assim? Amém? Se você trouxe a sua Bíblia de papel e puder abri-la em Jeremias 20, versículos 7 ao 9, nós vamos estar discorrendo no texto. E eu vou estar lendo sem perda de tempo aqui. Senhor, Tu me enganastes. Eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura a todo tempo. Mas se eu te digo, Senhor, não mencionarei nem falarei mais o teu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração. Um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo, mas já não consigo mais. Esse texto é um grito de um homem que está cansado, mas que não consegue parar. Quantas aqui já tiveram cansadas? Sem falsa modéstia. Pode levantar a mão que a gente está entre amigas aqui. Já esteve cansada, com vontade de parar.
é um grito de um homem cansado, com vontade de parar. Ele tinha virado um motivo de zombaria entre os seus amigos, ele foi ferido, ele foi esquecido, ele foi negligenciado, ele foi zombado. Mas no meio desse desabafo, há uma frase que chama a minha atenção, e o Senhor me mostrou um coração em chamas, por isso que nós estamos com esse tema hoje, coração em chama. E ele diz, há no meu coração como um fogo. O que seria isso, um coração como fogo? Alguém sabe me explicar o que seria esse termo, um coração como fogo? Se nós levarmos para a atualidade, quando você se apaixona, quem aqui já se apaixonou? Ah, ninguém, as meninas aqui é tudo difícil. Quem aqui já se apaixonou? Fica um negócio ardendo no teu coração, a barriga começa a dar umas borboletas no estômago, não é? Mas não é esse fogo. O fogo da presença é diferente. O fogo do propósito é diferente. E aqui tem um paradoxo. Ele quer parar, mas ele não consegue. Ele está ferido, mas algo ainda queima e grita no coração dele. E esse texto é tão atual, que eu falo, Senhor, quantas vezes eu já me senti assim? Recentemente eu estava me sentindo assim, como esse grande homem de Deus. E eu não sei se vocês sabem de quem eu estou falando, eu creio que sim, porque nós estamos estudando na Evolução Diária sobre ele, e eu achei bacana contextualizar com a minha versão do Jeremias. O fogo de Deus não depende do meu estado emocional, ele depende do meu nível de entrega. A irmã do seu lado, ela carrega uma quantidade de lenha, dá uma olhada para ela. Ela está cansada? Está abatida? Está meio sujinha? Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais entrega, mais fogo. Quanto mais busca, mais fogo. Agora, se você olha para a irmã do teu lado e ela está apagada, está complicado o negócio. Está complicado porque não tem lenha, não tem renúncia, não tem fogo. E eu preciso mostrar para vocês um panorama da história desse homem. Para que a gente possa entender de onde surgiu esse fogo, nós precisamos entender o processo. Repete comigo, processo. Eu amo essa palavra. Teve uma fase na minha vida que eu odiava essa palavra. Quando alguém falava para mim, pastor, você está num processo, eu falava, irmã, pelo amor de Deus, chega de processo, ninguém fala que eu vou entrar na vitória cantando glória e glória a Deus. Era só processo, era um atrás do outro, e não acaba o processo. Eu achava que o processo acabava, bonita. Fala para a amiga aí, não acaba nunca. E não adianta ficar com raiva de mim não, tá? Nem me cancelar no Instagram. O processo não acaba, o processo é necessário. Jeremias nasceu por volta de 647 antes de Cristo. Então, ele é um homem que veio antes do nosso mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Na cidade de Anatote, território de Benjamim. Anatote era uma cidade sacerdotal. O que é isso, pastora? Era uma cidade consagrada para sacerdotes. Então, todo mundo que nascia em Anatote era o quê? Tem gente aqui? Quem nascia em Anatote era o quê? Vamos interagir, gente, não é para dormir aqui não, senão vão dar Red Bull para vocês na entrada. Ele era filho de Ilquias, que era sacerdote, conhecido como um profeta chorão. Quem já ouviu dizer que Jeremias era um profeta chorão? Porque ele carregava a dor de Deus pelo povo. Jeremias sentia dor de Deus pelo povo. Ele não sentia a dor do povo, ele sentia o coração de Deus. Que nível de intimidade. A palavra diz que o Espírito Santo, ele geme, gemidos inexprimíveis por nós. Nós, quando assumimos uma igreja, um pastoreio, você, na sua casa, quando acontece alguma coisa dentro da tua casa, com teu esposo, com teu filho, com a tua mãe, que a tua casa é seu primeiro campo missionário, a sua primeira igreja, quando acontece algo ali dentro, como fica o seu coração? Fica tranquilo? Não fica. Jeremias sentia a dor de Deus pelo povo. E eu fico imaginando a angústia desse homem. Um homem que escreveu 2 livros na Bíblia, quem sabe me dizer quais foram os livros? Jeremias e Lamentações. Isso aí, o povo aqui é da escola bíblica, glória a Deus. Ele foi criado como sacerdote, ele tinha um caminho pronto, fala assim, estava tudo pronto para ele. É a mesma coisa que você nascer numa família de médicos. A família inteira, todo mundo é médico, e qual que vai ser o legado? Mas um médico está nascendo também. Ou se não, advogados, toda a família é advogado, aí o irmão decide ser veterinário. Tem alguma coisa a ver? Não tem. Então, ele já sabia que o plano dele estava traçado. Na cabecinha dele, estava tudo certo. Pastor, onde será que quer chegar? Eu quero chegar no Deus que muda os planos.
E quando Deus muda os planos, gente, é um negócio complicado, não é? Deus já mudou algum plano teu? Gente, é difícil. Quando Deus muda os nossos planos, a gente se vê meio apreensiva porque a gente perde o controle. E a gente fala, mas Senhor, eu tinha planejado fazer isso. Eu comecei a faculdade de pedagogia. Eu pensei que ia ser professora. Virei pastora. Também ensino. Mas eu não estou lecionando numa sala com um monte de criança correndo atrás de mim. Ou com um monte de adolescente gritando. Eu pensei que seria isso, mas não, eu não fui só pedagoga. Eu já fiz curso de cabeleireira, eu já fui açougueira, eu já fui panfleteira, eu já fui babá, empregada doméstica. No meu caso, eu não tinha uma família sacerdotal. No meu caso, eu precisava correr atrás e estava em busca do que era mais fácil. Eu não sei se para você foi assim. Eu não pude escolher a faculdade que eu queria. Eu tive que escolher a faculdade que cabia no meu bolso naquela época. E quando as coisas não é de Deus, eu comecei a faculdade, engravidei e tive que parar a faculdade. E depois de 20 anos eu voltei a estudar, então mudei de área, fui para teologia. Nada a ver com o que eu tinha feito. E Deus faz essas coisas. Mas aqui Jeremias estava achando que estava tudo certo, aí Deus chega e muda tudo. Em Jeremias 1,5 diz assim, é um versículo muito conhecido, tem até nos caminhões aí. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, e te dei como o quê, gente? Profeta. Espera aí, mas ele não tinha que ser sacerdote? Mas Deus tinha um plano. Talvez você não saiba. Antes de você ser concebida no ventre da tua mãe, antes dos seus pais se relacionarem, Deus já te conhecia. Você já era a criação dele. E todas nós estamos na terra com uma missão. E eu sei que a missão, ela vai tirar você da zona de conforto. E muitas mulheres não entendem o que estão fazendo aqui e ficam batendo a cabeça na parede. Ou uma contra a outra, tentando lutar contra o projeto e propósito de Deus. Entenda de uma vez por todas, você não tem controle da tua vida. Eu conheço um profeta que tentou fugir do propósito e foi para dentro de uma baleia. E eu espero que esse não seja o seu caso. Quando o Senhor te chamar, esteja atento à voz dEle. E entenda que Ele não erra o caminho. O Senhor não erra a rota, o Senhor não errou o plano, e Ele sabia o porquê Ele tinha te formado para esse tempo. Você nasceu naquela família por um propósito, então para de questionar porque você nasceu nessa família problemática, essa família difícil, com pais alcoólatras, com mãe que não te dá atenção, ou talvez você foi abandonada e você fica assim, poxa, por que logo comigo? Pastora, logo comigo aconteceu isso. Deus tinha um projeto para você naquela casa, naquela família, porque se fosse num lugar maravilhoso, se você tivesse nascido num ambiente da realeza, não seria testemunho, seria fácil. Aonde Deus quer te levar, vai mostrar a glória dEle no passo a passo, porque as pessoas vão olhar e falar assim, só podia ser Deus, porque por ela não chegaria lá. As pessoas olham para mim hoje e falam assim, só pode ser Deus, porque se fosse pela família, não tinha como, gente, pelo histórico familiar, pela estrutura financeira, não teria como estar aqui hoje, ministrando mulheres, ensinando a palavra. E foi um processo difícil. Jeremias foi chamado ao ministério de profeta com 17 anos. Tem alguém com 17 anos aqui? Cadê as novinhas? Levanta para mim te conhecer. Fica de pé, glória a Deus, aleluia. Só tem 2, 3, 17 anos. Então, nessa fase que vocês estão, o Senhor falou, você vai ser profeta, eu não quero vocês estudando outra coisa, vai ser profeta e acabou. O que você faria se o Senhor fizesse isso com você hoje? Ia sair correndo, né? Eu sei. Deu para ler a tua mente assim. O ministério dele durou 40 anos. Repete comigo, 40 anos. Foi um ministério duradouro. Ele profetizou durante o reinado de Josias, Joaquim e Zedequias. Atuou em um dos períodos mais corruptos de Judá. No momento mais crítico de Judá, Deus levanta Jeremias. O que acontecia no contexto daquela época? Idolatria, repete comigo, idolatria. Corrupção. Religião de aparência. Vida dupla. Falsos profetas. Sacrifício a crianças. Algo que me chama a atenção. Enquanto os outros profetas diziam, vai dar tudo certo, a bênção está chegando. É isso aí, Deus abriu o caminho. Enquanto os profetas profetizavam, bênção sem medidas, lá vinha Jeremias
vai cair, Babilônia vai cair, o juízo de Deus vai... Agora você imagina, ele era o único profeta naquele tempo com coragem de falar a verdade. Eu fiquei imaginando aquele menininho franzino de 17 anos, olhando para aquele tamanho do gigante que ele tinha que enfrentar, que era a voz de Deus, porque ele seria a boca de Deus para o povo, e ele começa a falar, e ele abre a boca. Deus levantou Jeremias não para agradar uma geração, mas para confrontar o coração dela. Olha para essa mulher linda, bem no olho dela, fala assim: Deus te levantou? Com cara de profeta, que essa cara ela não vai acreditar. Deus te levantou? Não é para agradar homem, não. É para agradar a Deus. Você é voz profética. Você carrega uma mensagem. Então não se cale. Não se venda. Não negocie. Aí eu gostei. Estamos falando a mesma língua agora. Estamos falando a mesma língua agora. E como vocês sabem que eu sou romântica, que vocês sabem. Sou ou não sou romântica? Sou um amor, gente. Sai até coração na minha cabeça aí. Aleluia. Eu vou mostrar para vocês os ciclos do coração de Jeremias. Bem romântico. Jeremias 1. Então, disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou menino. Aqui nós vemos, não é falta de chamado, é um conflito de identidade. Eu não sei se você já passou por um conflito de identidade ministerial. O Senhor te chama e fala assim: você vai ser pastora. Aí você fala: não, eu sou cantora, eu sou qualquer coisa. Quando o Senhor me chamou para o pastoreio, eu falei: Senhor, eu não sei fazer essas coisas. Deus, você está confundido. Meu marido é bom, ele é um doutor na palavra, eu não consigo guardar um versículo, Deus. Como que vai ser isso? Quantas vezes eu fiz como Jeremias, tentando dar um jeitinho para Deus, sabe? Falando a minha visão pequena. Ele já estava me enxergando como uma profeta. Ele já estava me enxergando como uma carregadora de mensagem. E eu estava recuando por medo. Então eu sei o que Jeremias passou. Gente, o chamado não é brincadeira. O chamado não começa aqui no altar. O meu chamado começou no Kids, quando eu comecei a ministrar no Kids. Há quanto tempo lá, só Deus sabe, que eu não sou velha. Aleluia. Eu comecei a ministrar no Kids, eu tinha 11 anos. Para as crianças, com fantoche. Eu participei de teatro, eu participei de grupo de dança, sem ter nenhuma coordenação motora. Deus fez uma grande obra e ele recebia adoração. Ainda bem que eu não preciso dançar hoje. Eu fico imaginando Jeremias: não, Senhor, eu sou pequeno, eu sou uma criança, eu sou um menino. Algumas versões falam que ele se considerava um bebê. Quantas mulheres estão na igreja há anos e se consideram bebê na fé? Eu conheço mulheres que estão no ministério há 10, 12, 15, 23, 40 anos, sentada na cadeira. E se alguém sentar do lado e falar assim: ora por mim, ela falou: irmã, eu vou chamar alguém. Deus está querendo te usar e você está se diminuindo. O Senhor está te entregando lenha para você continuar e você tem apagado a lenha da presença. É difícil lidar com menino e menina na fé. Menino e menina na fé, qualquer coisa fica emburrada. Você já viu criança emburrada no mercado? Pelo amor de Deus, se a mãe não dá a traquinas, a criança se joga. Se a mãe não compra o que a irmãzinha quer, a irmã já... Está na hora de crescer. Para onde Deus quer te levar, está na hora de crescer. E não é crescer em soberba, é crescer espiritualmente. Se eu te perguntasse hoje, você é uma menina, uma adolescente, uma jovem ou uma anciã na fé? Uma de cada vez, fala para mim, quem você é na fé? Vamos? Quem você é na fé? Senhor, ninguém vai ter coragem. Só uma, vai, fala aí, Grazi. Anciã. Pastora Lúcia já está mais do que coque. Aleluia. Enquanto Deus estava vendo um profeta, ele se enxergava como menino. E isso aconteceu com você. E se não acontecer, vai acontecer em algum momento da sua jornada. Deus vai te chamar e você vai falar: pastora, não é comigo. Deus, você está enganado. Tem tanta gente para você chamar. Olha a fila, a igreja está cheia. Tem muita mulher para o Senhor usar. Não vai ser comigo.
E Deus está chamando você. Porque o testemunho que você carrega é único. A irmã que está do teu lado direito e do lado esquerdo não passou o que você passou. E você tem autoridade em coisas que ela não tem. Porque toda batalha que nós vencemos, nós ganhamos autoridade no céu. É como se uma arma fosse liberada espiritualmente para você. E o que você tem feito com essa arma? Tem mulheres aqui que já ouviram Deus falar, já receberam palavras, já tiveram experiências com Deus, mas ainda dizem, eu não consigo e eu não sou capaz. Eu queria que você olhasse novamente para outra mulher, para outra não ficar com raiva de você, aleluia. E diz para ela assim, bem mansa, tá? A insegurança aparece quando a visão, meu Deus, me ajuda. Quando a visão sobre você não está de acordo com a voz de Deus. Você está insegura, irmã? Toda vez que nós nos sentimos inseguras no chamado ministerial, é porque nós não estamos alinhadas com a voz de Deus, com o comando do céu. Entender que no céu tudo acontece antes. No céu tudo acontece antes, já aconteceu. No céu já é realidade. Mas você não consegue visualizar porque a tua visão ainda é pequena e ainda é carnal. E qual a diferença da minha e da tua vida? A minha diferença para a tua é porque eu falo, Senhor, eu não quero enxergar como o homem enxerga, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Quantas vezes eu sinto com pessoas que não tem, a pessoa fala, não tem potencial nenhum, está destruído, está ruim o negócio. E o Senhor fala, eu vou usar ela, eu vou usar esse testemunho. E eu vejo o Senhor restaurando, fazendo florescer a coisa mais linda. Mas nem você está acreditando no chamado que o Senhor tem para a tua vida. Eu atrasei o chamado. Por me sentir insegura e incapaz. Por me sentir pequena e inferior. Eu impulsionava o Vitor, falava, vai amor, vai, faz os cursos. Ele vinha, me ministrava, e voltava. E ele sempre trazia bagagem para mim. Mas eu nunca achei que eu iria usar o que ele estava trazendo como alimento para mim. Eu achei que o chamado era só dele. O chamado é para ele, não é para mim. Eu estou aqui como auxiliadora do chamado dele. Mas entender que o Senhor também está me usando como uma mensageira da palavra. Gente, isso aqui há 12 anos, 13 anos. A pastora Jo me conheceu. Ela sabe quem era a pastora Vanessa. A Vanessa, né, amiga? Quem me viu há 13, 14 anos atrás, jamais diria que eu estaria aqui pregando para você. Eu tremia só de pensar em falar um versículo. Eu me escondia atrás de um playback que era mais fácil. Tinha dificuldades em guardar a palavra e nada mudou. Nada mudou, ainda tenho dificuldade, mas agora isso não vai ser empecilho. Isso não vai ser empecilho para eu carregar a mensagem. O diagnóstico de TDAH, a menopausa, o esquecimento precoce, o que for, não vai parar. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria tanto que vocês tivessem essa chama ardendo no coração de vocês. Entendendo que nem todas vão estar em cima de um altar, mas que vocês são um altar ambulante que passeia pela cidade de São Paulo. Nós profetizamos que o Brasil seria avivado e iria começar no Brasil. E isso depende do seu coração em chamas. Existem muitos corações inflamados, mas não incendiados. Existe uma grande diferença de um coração inflamado. Um coração incendiado, você vai colocando lenha, vai colocando lenha, vai colocando lenha, e o fogo vai crescendo. Agora, quando ele está inflamado, você pega um gás, uma gasolina e joga. O que falaram de você te inflama. A calúnia te inflama. O teu passado te inflama. Tem muita irmã inflamada, achando que está cheia. Que está cheia da presença de Deus, está inflamada. Pede para o Senhor te dar discernimento, que tipo de fogo que está ardendo no seu coração. É o fogo da aprovação da vizinha que precisa ver que você está crescendo ministerialmente? Ou é um fogo que não se sacia e que precisa falar os 4 ventos sobre ele? Tem uma diferença nesse fogo. O fogo que quer aparecer nas plataformas, gente, se amanhã eu acordar e o meu Instagram tiver 0, a mensagem continua a mesma. Entenda isso de uma vez por todas.
Pastor, eu só vou falar de Jesus na rede social quando eu tiver 100 mil. Ô irmã, eu comecei com 3, com 4 e assim foi indo. Começa a falar de Jesus. Deixa Deus te usar nessa plataforma também. Se posiciona como uma mulher de Deus ali. Recentemente eu passei por um momento que, como mãe, eu fiquei muito orgulhosa, mas com um coração apreensivo. Nós já estávamos em ascensão ministerial, as meninas têm acompanhado o nosso crescimento, e eu não gosto de falar delas duas juntas, mas nesse momento eu vou falar das duas juntas, porque elas fizeram renúncias parecidas. E a Giovana terminou o ensino médio e precisou decidir qual seria a profissão que ela iria escolher. E toda a infância da Giovana, ela queria ser médica, cardiologista, ela queria operar corações de crianças, e ela sonhava com aquilo. Até que ela decidiu deixar o sonho pela voz de Deus. Ela deixou o sonho pela vontade de Deus. E eu lembro do dia que essa menina fez a renúncia da profissão. Eu fiquei feliz e apreensiva ao mesmo tempo, porque diferente da profissão, no chamado tem pedra, tem ataque e tem açoites. Ela escolheu teologia, está se formando ano que vem, é a minha teóloga de perto. O ano passado, Maria Clara terminou o ensino médio, e de novo, para mim, como mãe de duas jovens, o momento da escolha da profissão. Diferente da Giovana, Maria Clara quer ser veterinária. Maria Clara sempre foi atraída pelos bichos. Eu lembro que a gente foi para o Beto Carreiro, a menina andando, os cavalos corriam atrás dela, eu falei, gente, não está normal. O que é isso? Estou me sentindo num filme. Ela era atraída pelos bichos, era um negócio louco. E eu lembro a gente sentada à mesa, ela chorando. Ela falou, não é por você, mãe, não é pelo pai, é pelo Senhor. Eu abro mão do meu sonho pelo chamado. Então eu vi 2 Jeremias dentro de casa, tendo que abrir mão de sonhos pelo chamado. Maria Clara está estudando teologia, está ministrando os teens, e estão numa ascensão em crescimento no ministério, mas isso não quer dizer que são flores. Você já ouviu dizer aquele termo, tudo é flores? Já ou não? Ou nunca ouviu? Ah, tá. Então tá bom. As duas renunciaram e estão vivendo o sonho de Deus. Voltando para Jeremias. Jeremias teve o coração ferido. Repete comigo, coração ferido. Em Jeremias 20, nós vemos um trecho do texto que diz assim, quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar, prendeu ele num tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Um profeta sendo ferido pela religião. A conta não fecha para mim. Eu leio esse texto, eu releio esse texto, eu leio esse texto e releio esse texto e vejo o quanto ele é atual. Quantas pessoas saem da igreja ferida, machucada, e não foi pelo Senhor. Jeremias começou a profetizar, eu creio que na frente do templo, porque aqui não mostra onde ele estava profetizando. O sacerdote, que era o líder daquela época, se fosse nos tempos atuais, ele seria o pastor sênior, o líder, o chefe, não sei como, o sênior. Ele ouviu a profecia de Jeremias e ele ficou escandalizado. E ele queria calar, fala assim, ele queria calar Jeremias. Aí ele mandou pegar o Jeremias, amarrou Jeremias, começou a bater. Mas não foi um tapinha, não foi um soco, não foi cuspe. O texto diz que foram 40 chibatadas até sangrar. Açoites. Um homem de Deus sendo açoitado, humilhado, em frente ao templo. Você consegue imaginar isso? E o que Jeremias estava fazendo, gente? Ele estava obedecendo. Mas o que ele recebe em troca? Ao invés de honra, ele recebe desonra.
O homem da religião, o homem do templo, é o que fere Jeremias. E isso aqui é muito profundo. Nem toda ferida vem de fora. Tem muitas feridas aqui dentro, que acontecem dentro. E essa me preocupa. E eu preciso te pedir perdão, como pastora, se em algum momento eu te feri, mesmo que se não for intencional, se eu não te dei um abraço que você esperava, ou talvez um telefonema que ia mudar o seu dia, ou talvez eu não te ouvi como você tivesse esperado, se eu não supri as suas expectativas, perdão, porque eu não quero viver essa religião neutra, um evangelho falso, uma vida dúbia. A pastora Vanessa é a mesma aqui e é a mesma na casa dela. Quem convive comigo sabe quem eu sou. Mas eu sou ser humano, e se eu falhei, não foi intencional. Então, eu preciso pedir perdão para vocês, como igreja. Também quero pedir perdão se em algum momento algum líder religioso te feriu, aqui ou em outro lugar, numa outra igreja, em um outro cenário, talvez um líder do seu ministério, talvez na outra igreja que você veio, te machucaram, te julgaram, te apontaram, você pensou em desistir, te açoitaram, te humilharam, te exporam. Perdão, eles não sabem o que fazem. Esse texto me chama a atenção porque Deus fica em silêncio. E tem hora que eu fico um pouco brava com Deus. Deus que me perdoe. Não existe coisa pior do que o silêncio de Deus, não é? Não tem coisa pior do que eu não ouvir a voz dele. E eu fico imaginando Jeremias, amarrado naquele tronco, sendo espancado. Estudiosos dizem que ele foi amarrado de uma forma que o corpo dele foi retorcido. Retorcido, para que os órgãos sentissem. Flávio Josefo disse que ele sentia câimbras na barriga e nas pernas. E a forma como ele ficou posicionado, encurvado, ele não conseguia dormir. Ele foi colocado ali para morrer no relento naquela noite. Na porta do templo. Na porta do templo da adoração. Agora me diz, como podem fazer isso com um profeta na porta do templo? Exposto, envergonhado, cabisbaixo, humilhado, e Deus estava em... Tem muitas mulheres aqui que estão feridas, mas não contam para ninguém. Elas continuam servindo, mas estão machucadas. Continuam indo, sabe? Eu vou cumprir a escala, eu preciso estar lá. Mas por dentro estão sangrando. Feridas pela igreja, feridas por palavras, feridas pelo sistema, feridas por promessas não cumpridas e por expectativas inalcançáveis. Jeremias foi ferido obedecendo. Pastora, mas isso não faz sentido. Se eu obedecer, não era para mim ser abençoado? Quantos aqui, quando escolhe o caminho da obediência, parece que as coisas estreitam? Ou é só comigo? Você fala, eu vou obedecer, o que Deus mandar eu vou fazer. Em vez das coisas melhorar, só piora. Aí você fala, Deus, eu não estou entendendo. Ser ferido enquanto obedece é uma das feridas mais profundas da alma. E não fica por aqui. Jeremias foi traído pelos amigos. Quem tem amigas aqui? Tem grupo do WhatsApp com um monte de amiga maluca lá. Traído pelos amigos. Em Jeremias 20:10 diz assim, ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denuncie-no, vamos denunciá-lo. E Jeremias diz para Deus, todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. O texto é claro, ouço muitos comentários, fofoca, muita gente falando, sabe, fofocando da tua vida, falando de você, da postura que você está tendo, porque agora você não vai mais para a balada, porque agora você não bebe mais, porque agora você já não chama todo mundo, porque agora você não é mais, você virou crente, você virou a crente chata. Os amigos, fala aí, amigos.
de Jeremias. Eram os amigos, imagina os inimigos, gente. Se os amigos estavam fazendo isso, imagina os inimigos. Os amigos estavam falando mal dele, falando, vamos denunciá-lo, vamos lá. Quando os amigos desse tipo se levantarem contra você, respira fundo, como eu falo para o Benjamin, acalma o coração. Deus está mostrando o coração desses amigos. Às vezes a gente acha que é amigo e não é. Um amigo que não entende o seu processo, que não entende a sua renúncia, que não entende o que você está vivendo, não é amigo. Porque amizade é isso. É você tentar entender o outro, mesmo que esteja doendo em você. Jeremias aqui está lamentando ao Senhor, Senhor, eu não tenho mais nem amigos. E o texto de Jeremias 20, gente, é meio complicado. Ele está confuso mentalmente, é uma bagunça. Se você ler o texto completo, ele está falando, daqui a pouco ele está reclamando, daqui a pouco ele está, eu vou glorificar a Deus. Eu falo, gente, que loucura é essa, Jeremias? Ele está angustiado na alma. O chamado vai revelar quem são os seus amigos. E os amigos que esperam você tropeçar, vão te ver levantar, de cabeça erguida, vivendo a promessa do Senhor. O que é mais triste é que ele profetiza por 40 anos e nada acontece. Fala aí, nada acontece. Agora você imagina, um monte de profeta frajuto falso, sabe gente falsa? Você já viu gente falsa? Que olha para você, ai maravilhosa, e por estar falando mal de você? Era esses profetas que tinham lá, gente. Aqui para nós. Aí Jeremias se levanta para falar a verdade contra o povo, contra os profetas, contra os sacerdotes, ele está contra todo mundo, ele só tem Deus a favor dele. O texto diz que foram 30 anos profetizando. 30 anos profetizando. Teve cisterna. Ele profetizou sobre a amendoeira. Teve vaso quebrado. Teve muita coisa no meio do caminho. Falei, tem muita coisa no meio do caminho. Tem promessa que você acha que é para amanhã e não é para amanhã. E não é porque não aconteceu que não vai se cumprir. Fala para a irmã, tem calma. Deus está trabalhando. O Jeremias, o capítulo 20, é um Jeremias confuso, aflito. Emocionalmente, eu posso dizer que ele estava depressivo. O coração dele estava em conflito. 27, Senhor, tu me enganaste. Gente, que ousadia você falar para Deus, você me enganou. Tem coragem? Quem tem? Eu. De vez em quando eu tenho. Mas foste mais forte do que eu e prevalecer. É claro que Deus ia prevalecer contra ele, não ia? Entre você e Deus, quem você acha que vai ganhar? Aí ele chega para Deus, Deus, tu me enganaste, mas o Senhor prevaleceste. É claro, ele é mais forte, ele é Deus. Jeremias, me ajuda. E ele falando, eu sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, sempre que fala é para gritar que há violência. Ele só profetizava violência e destruição, violência e destruição. Ele chega a maldizer o dia do nascimento dele, maldito seja o dia que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe deu à luz. Gente, para a pessoa chegar nesse nível. No versículo 18 ele diz assim, por que sair do ventre materno? Estava querendo voltar para a barriga? Tem como? Me diz, tem como voltar? Você está rindo, mas eu sei que em algum momento da sua vida, olha bem aqui para os meus olhos azuis, azul marinho, em algum momento da tua vida você falou assim, Senhor, por que eu nasci? Que vergonha é essa? O que eu vim fazer nesse mundo? É só decepção, é só vergonha. Eu já falei isso para Deus, eu já amaldiçoei o dia que eu nasci, num momento de fúria, de insanidade, porque eu vou te falar que a gente é mulher mesmo, meio doida. Deus é guerra atrás de luta, não acaba nunca. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou envergonhando o seu ministério, eu estou envergonhando a tua palavra, eu estou envergonhando. Num momento de crise no meu casamento, que era só vergonha, gente, eu tinha vergonha. Imagina, era líder de casais, cuidava de todo mundo. Para cuidar de todo mundo, eu estava pronta. Agora eu decidi se separar. Eu não tinha nem argumento para falar da separação. Porque tudo que eu pregava para todo mundo era não se separa, Deus vai transformar. E quando eu falei, eu vou me separar, aí eu fui obrigada a ouvir, não separa. Deus vai transformar. Eu falei, meu Deus, fui eu que ensinei isso para elas. Vocês riem, mas você imagina a vergonha de você assumir que você está falhando naquilo que você é pós-graduada.
Dá aula para casais e vive uma guerra em casa. Cuida de criança, mas não domina o seu leãozinho em casa. Oh Deus, canta que nem um querubim aqui, mas dentro de casa só Deus sabe as palavras que saem. Oh Deus, recepciona todo mundo. Quando o marido chega, pega a vassoura para bater no irmão. Na igreja a irmã é só sorriso, é um amor. Tem que andar com a camiseta da Eva, que você coloca a camiseta, você vira outra pessoa. Mas chega em casa, a pessoa é outra pessoa, é uma vida dupla. Ou se não, está nesses aplicativos, que só Deus sabe que aplicativos vocês estão entrando aí. Curtindo coisa que não devia, falando com homem casado, mandando mensagem, coraçãozinho, voador, sei lá o que é, direct. Se converte em nome de Jesus. Não vai caminhar comigo desse jeito, não. Não vai falar que, eu sou da igreja da pastora. Não te conheço, não. Se endireita em nome de Jesus. Seja uma mulher de Deus. Toda cheia de 9 horas. O Senhor sabe quem você é, filha. Para de fingir uma coisa que você não é. Deus que me perdoa, Senhor, me ajuda. É mentira, gente. Aqui a gente adora, a gente é maravilhosa, a gente sai daqui já sai nervosa, alguém te fecha ali, já fica nervoso, chega em casa, a louça está suja, você fala, ninguém lavou essa louça. O que adiantou ir para a igreja perturbada? Chega calma em casa, vai lavar a louça na paz de Deus, coloca um louvor para acalmar o seu coração, fala, Deus me ajuda, manda uma equipe de anjos para ser mais rápido, vai me ministrando domínio próprio. Lava a louça bonitinho, não vai dormir com a bagunça não. Toma seu banho maravilhoso, sorri para o teu marido, sorri para todo mundo na rua, mas dentro de casa é uma carranca. Sangue de Jesus, o irmão não vai aguentar. Os irmãos vêm no aconselhamento, a pastora Lúcia dá dó. Pastor, eu não aguento a minha mulher. Ou é o contrário, eu não aguento o meu marido. Dentro da igreja é um santo, em casa é só o sangue de Jesus tem mais poder. Eu estou falando num tom de brincadeira, mas é sério isso. Eu prefiro brincar porque eu tenho vergonha de algumas coisas que eu ouço. Chega de ser menina na fé. Se você decidiu casar, minha linda, casamento tem ônus e bônus. Para de achar que a sua lua de mel tem o bônus do casamento, tem um ônus também, lavar louça, lavar cueca, tem. E está tudo bem. Não queria casar? Se você não quer fazer isso, faça que nem Jeremias. Lindo que Jeremias fez. Deus falou, não vai casar. Se Deus falar para você, você não vai casar, o que você vai fazer? Vai espernear. Não, Deus. O Apocalipse está aí. Deus falou, Jeremias, você não vai casar. Vai viver uma vida de celibato. Não vai ter marido, não vai ter mulher, não vai ter filho, não vai ter problema não. Você já vai ter muito problema lá na frente. Ele obedeceu, gente. Você acha que no meio do caminho não deve ter visto alguém que ele achou bonito? Claro que viu, é ser humano. Mas ele obedeceu. Aí hoje eu converso com jovens que se Deus falasse assim, você não vai casar. Eu quero você para mim. O meu chamado para você é para missões. O meu chamado para você é para... Ia dar um chilique gospel. Ia precisar de 5 intercessores e 3 pastoras para expulsar o chilique. Nesse tempo Deus fazia isso, mas se Deus fizer hoje, a gente fala, Senhor, eu quero viver isso hoje. O celibato não é para qualquer um. Jeremias obedeceu e o Senhor honrou o celibato dele. É lindo que ele ama o Senhor, mas ele está emocionalmente esgotado. Tem mulher aqui que se pergunta, Senhor, até quando isso vai acontecer? Questiona o dia que nasceu, já pensou em parar, assumir, desistir, e o coração está se apagando. Outra já não tem chama nenhuma nesse coração. O coração de Jeremias continua em chamas. Em Jeremias 29 ele diz, há no meu coração como um fogo. Chegamos no cerne da ministração. Jeremias decidiu parar. Ele tentou se calar, ele fala para Deus, Senhor, eu vou parar, eu não vou falar do seu nome, eu não vou profetizar, mas ele tenta. Quem é que já tentou? Eu já tentei, mas não consegue. Tem uma coisa dentro de nós, que não deixa a gente parar. Toda vez que eu penso em parar, o meu telefone toca com alguém pedindo uma oração, ou eu vou para a academia, alguém chega em mim e fala, pastor, eu precisava conversar. Ou eu olho o cenário, ou você liga o jornal, e você olha o cenário atual, nós vivemos a Babilônia atual. E eu vou negligenciar o meu chamado? Eu falo, Senhor, me dá força para continuar. Senhor, não me deixa desistir. Senhor, não me deixa me vender.
Senhor, não me deixa me distrair, não me deixa me sujar. E por que isso acontece com a gente? Porque o nosso coração já não pertence a nós. A minha vida não pertence mais a mim. A minha família não pertence mais a mim. Eu entendi o propósito de Deus para nós. Jeremias foi confrontado, exposto, humilhado. E no meio disso ele continua se entregando completamente. E é no meio do caminho que nasce o fogo. O termo de todo o coração agora faz sentido. Porque tem muita gente que vem à igreja, mas pela metade. Ela entrega para o Senhor uma adoração pela metade, a oferta é pela metade, o dízimo é pela metade, o tempo de que está servindo é tudo pela metade. Ela está servindo ali, mas o coração dela não está aqui, a mente está longe. O termo de todo o coração que Jeremias diz, faz todo sentido aqui. É de todo o coração. Ele abriu mão de ter um relacionamento emocional, de ter um casamento, uma vida conjugal. Ele abriu mão da profissão dele. Ele abriu mão da vida dele para viver a vida de Deus para ele. Você faria isso? Olha para a sua irmã linda e fala assim: o fogo não nasce no aplauso, não nasce no elogio, nem nos tapinhas nas costas, na expectativa do outro. O fogo nasce no processo. Olha para a outra irmã do outro lado, que a outra já está com raiva de você, Deus. Sabe o fogo que você admira em alguém? Fala para ela. Foi gerado em um lugar que você não viu. Lugar de dor. Jeremias não continua porque ele quer. Ele continua porque ele não consegue parar. Ele não negocia, ele não recua, ele não se cala. Se você ainda não parou, não é porque você é forte demais, é porque você não consegue parar. Você é uma imparável. Tem noção do peso dessa palavra? Uma imparável. Quando as pessoas olham para você e falam assim, está apagando a chama dela, eu vou conseguir. Ah, vem falar uma palavra para você, eu vou conseguir apagar ela. Satanás sabe onde tocar na gente. É ou não é? Satanás sabe literalmente onde vai te machucar. Mas os processos da vida começam a criar casca. Uma capa mais grossa. Então, quando vir o açoite, quando vir os ataques, quando vir as pedradas, você vai estar com uma capa mais grossa. E não é uma capa de soberba, é uma capa de unção. E a unção protege dos ataques. A única coisa que protege um homem e uma mulher de Deus é a unção que ele carrega. É nítido ver quem carrega e quem não carrega uma unção. Não consegue se manter por performance. Não consegue se manter por performance. Você sabe quem carrega a presença de Deus? Você é uma mulher que carrega a presença de Deus? Ou você está tentando virar uma atriz aí, com performance? Quando todos pensaram que ele ia parar. Em Jeremias 22, diz assim, 22 e 3 diz assim, que ele foi açoitado, estava amarrado a noite inteira ali, os soldados em volta, os amigos caçoando, conseguimos, denunciamos ele, o falso profeta agora, estamos falando que ele era o falso profeta, ele calado, Deus calado e ele calado. O texto não diz nem que ele chorou, ele tinha chorado tanto, que tem um momento na nossa vida que a gente já chorou tanto que não tem mais nem lágrima. Sentindo cãibra, sentindo dor, não conseguia ficar em pé. Agora imagina essa cena. Ele não foi só repreendido, chamado a atenção, ele foi espancado. Não foi algo leve, sutil. Foi açoite, foi real, foi dilacerador. É como se ele tivesse vivido aquilo que Jesus ia viver mais à frente. Mostrando que o nosso mestre iria passar. Ele não conseguia se mexer, ele não conseguiu dormir. Além da dor física, existia uma dor emocional. E o espírito dele gritava. Na porta do templo. Sendo visto por todos, até por Deus. Agora eu fico imaginando naquele que colocou ele lá. O sacerdote, o topzera, o sênior, sabe? Lembra dele? Pazur. Ele estava lá no templo, a noite toda, devia estar comendo, bebendo,
e caçoando, falando, agora eu consegui parar Jeremias. Quero ver se ele vai conseguir falar alguma coisa. É capaz de ele morrer lá na porta do templo pelos corvos. Vamos deixar ele para a morte. Eu fiquei imaginando Pazur planejando o pior para Jeremias. E pela manhã ele começa a caminhar em direção a Jeremias na porta do templo. Jeremias não saiu de lá. Porque na lógica humana, depois da dor, da humilhação, o que você vai fazer quando você é humilhado? Você recua, não é? Ninguém continua depois da exposição. Mas a Bíblia diz, na manhã seguinte, existe um dia seguinte para mim e para você. Eu enfrentei alguns dias seguintes na minha vida. O dia seguinte que eu voltei para minha casa com as malas, depois de alguns dias fora de casa, pensando em divórcio, em desistir de tudo, porque não era só o divórcio, eu ia desistir do chamado, eu ia desistir da promessa, eu ia desistir de tanta coisa. O divórcio era só a ponta do iceberg. Se eu tivesse desistido, a gente não estaria aqui. A Evo não existiria. A família Evo não existiria. Porque a família Evo começou na minha família. Deus começou a transformação nessa família, para restaurar outras famílias. Então, se você desistir agora, meu amor, se você desistir agora, não tem testemunho, não tem troca de unção, não tem legado, não tem transformação, tem vergonha e desistência. Mas o texto diz que no dia seguinte, Pazur vai até ele e manda soltá-lo. Eu fico imaginando soltando ele no chão, desesperado pelo chão, calado. Ele ficou esperando um homem quebrado, calado, desistente, humilhado, mas ele não esperava o que ia acontecer a partir dali. Jeremias se levanta. Jeremias se levanta. Jeremias se levanta. E Jeremias não fica calado, ele começa a profetizar no meio da dor. A dor não é para te calar, não, é para poder destravar a unção que está aí dentro. Ele começa a profetizar sobre a vida de Pazur. O Senhor já não te chama de Pazur, mas te chama de Magor, terror por todos os lados. Jeremias acabou de sair de um momento de dor, de humilhação, e mesmo assim, ele não sai reclamando, ele não desiste, ele não sai em silêncio, ele sai profetizando. E quando nós enfrentamos momentos assim, o que você faz, minha linda? Qual é o cenário na tua casa? Quando você é acusada, afrontada, humilhada, o que você faz? Você vai para o confronto ou você profetiza? A escolha do que você quer viver está na tua boca. A tua boca tem poder de vida e de morte. Tudo aquilo que Jeremias profetizou, 30 anos houve um silêncio no céu, mas depois do capítulo 39, tudo se cumpre. Pastora, mas quantos capítulos? Eu não sei qual é o capítulo que você está. Eu estou no capítulo 39, tempo do cumprimento de promessa. Eu estou no capítulo 39, cumprimento de promessa. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele não desistiu no meio do caminho, ele não negociou o chamado dele. Quem carrega fogo não se cala por causa da dor. Quem carrega fogo não se cala por causa das amarras. Quem carrega fogo não se cala por causa dos açoites. Quem carrega fogo não se cala por causa do outro. Não tem como calar quem carrega fogo. Vamos tentar calar, pode tentar. Ele não tinha força física, mas a força espiritual de Jeremias era algo nítido. Talvez você olhe para você e se sinta fraca fisicamente, emocionalmente esgotada, mas se o seu espírito estiver cheio, minha linda. Eu conheço um Deus que só precisa de um espírito cheio e um coração contrito, rasgado na presença dEle, deixando Ele fazer por você. Jeremias começa a profetizar. A dor não apagou Jeremias. Pazur representa a religião, o sistema, o templo corrompido. Jeremias, sozinho, ferido e exposto, continuou sendo voz. Sozinho, ferido e exposto. Não. Um grande homem de Deus, protagonista da história dele, cheio de promessa, carregava uma unção e não negociou. Como você está se enxergando como vítima nessa história? Ele não se vendeu. Quando todos se venderam, Jeremias permaneceu. Gente, essa história é muito atual.
olha à sua volta. Vemos um cenário triste. A Bíblia é muito atual. Não se venda. Não entregue o seu chamado. Não apague essa chama. Não apague esse fogo que o Senhor colocou no seu coração. Eu queria orar por você que essa mensagem falou ao seu coração. Mulheres que foram feridas por vozes, pressionadas pelos ambientes, pelos sistemas que tentaram te calar. Eu queria orar por você nessa noite. Eu preciso orar por você nessa noite. E não precisa ter vergonha, não. Pode vir aqui à frente se essa palavra falou com você. Se você já pensou em desistir, talvez foi você que falou essa semana: Senhor, por que eu nasci? Nada para mim está dando certo. Estou cansada de humilhação, de açoite, de vergonha. Eu quero orar por você antes de terminar esse culto. Quero convidar o louvor para subir. Hoje nós estamos aqui não por força e não por aparência, mas porque o Senhor nos trouxe até este lugar. E o Senhor conhece cada coração que está aqui à frente. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece você. Ele sonda o teu coração e Ele conhece. Se você pensou em desistir, desanimou, estou cansada. Esse negócio de chamado não é para mim, não. Esse negócio de ministério de mulheres não é brincadeira, não. O Senhor separou as mulheres e tinha um propósito. O Senhor cuidou das mulheres e tinha um propósito. Ele viu o potencial em nós. Satanás está tentando calar você naquela casa, porque ele sabe que a tua oração vai mudar o destino da tua família toda. Até quando? Você vai deixar os açoites te parar? A cara feia do vizinho? O que falaram sobre você, isso é o de menos. O que o Senhor tem falado sobre você, você não é menina, você é profeta. Então se levanta e profetiza. Qual é o seu papel? O papel de Jeremias era profetizar. O papel dos inimigos era atacar. E o papel de Deus era o quê? Qual que era o papel de Deus? Realizar as promessas sobre a vida de Jeremias. Cada um tem um papel na história. Qual é o seu papel? O Senhor viu as noites de dor, as lágrimas escondidas, as feridas que ninguém vê, o cansaço que tem hora que só você sabe, o teu corpo cansa, chega a tremer do cansaço, parece que vai entrar num colapso nervoso, achando que não vai dar mais conta de nada, a casa está uma bagunça, o Senhor mudou a sua rota e você não sabe o que vai ser, qual vai ser a profissão, o que Ele vai fazer, deixa Ele fazer, Ele não perdeu o controle. Hoje o Senhor está tocando em corações nessa noite. Tocando em corações nessa noite. Que precisam viver aquilo que Jeremias viveu. Corações que passaram pela insegurança. Que foram feridos pelo sistema. Corações que entraram em conflitos emocionais, psicológicos. Pensaram em desistir. Pensaram. Sentiram dores físicas. Mas não negaram a palavra que carrega. Está difícil, Deus, mas eu não vou negar a tua palavra. Está difícil, Deus, mas eu não vou negar a tua palavra. Está difícil, Deus, eu acho que eu não vou conseguir se o Senhor não for comigo. O texto não termina assim. O texto diz que Jeremias começa a cantar e adorar o Senhor. Depois de profetizar sobre a vida de Pazura, ele começa a cantar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Onde são esses corações, Pai, que estão apagados, Pai, pelo cansaço? Cada ataque, cada palavra contrária, cada pedrada, cada açoite é lenha. Ministério não tem glamour nenhum. Ministério não é flores. Ministério é renúncia, é lixa atrás de lixa. É você entregar a tua vida pelo irmão que você olha para o lado e ele nem olha para a tua cara. Você está disposta? Isso é ministério. Foi isso que Jeremias fez. O povo contra ele, ele orando pelo povo. O povo humilhando ele orando pelo povo. O povo açoitando ele orando pelo povo. Essa é a posição do cristianismo. Nada ao contrário.
Cristo. E o que Cristo fez? Morreu numa cruz no meu lugar. E achamos que vamos ver um evangelho fofinho. O evangelho do me dá, Senhor. Me dá acesso ao ouro, me dá acesso a... Oh Deus. Senhor, eu quero sentir a dor da minha irmã, Senhor. Senhor, eu quero sentir a dor da minha irmã. Senhor, eu quero estar com ela nessa peleja. Ela não vai estar sozinha nessa peleja, não. Eu não quero ser a amiga que vai falar mal. Eu quero ser a amiga que vai orar e profetizar sobre a amiga que está ruim. Que tipo de amiga que você quer ser? Deus ainda não terminou a obra que Ele começou. O livro de Jeremias é um livro grande. E nos 36 capítulos a gente vê Jeremias angustiado porque nada acontece. Nada acontece, nada acontece, nada acontece, nada acontece. Mas no relógio do céu tinha a data certa para acontecer. E nada muda o relógio do céu. Eu quero convidar as pastoras para orar por essas mulheres. Vocês que estão aí no fundo, por favor, se coloque de pé. Ainda dá tempo de vir aqui à frente, caso você queira uma oração para um novo tempo na sua vida, para que o Senhor possa te curar de feridas antigas. Talvez liberar perdão para líderes que te feriram. Talvez a insegurança que ainda te assola do chamado. Talvez os conflitos emocionais, porque você não sabe se consegue ou não consegue tanta coisa. É hoje que Deus marcou um encontro com você. As pastoras vão estar orando com você aqui na frente. Abba, eu apresento a vida dessas mulheres a Ti. Visita essas mulheres no profundo. Entra nos lugares que foram fechados por dor, que se tornaram cavernas. Toca nas áreas que foram endurecidas. Cura aquilo que foi ferido no caminho, porque o caminho pode ferir. O caminho pode sim ferir. Senhor, se houve rejeição, libera a aceitação. Se houve vergonha, libera a honra. Se houve silêncio, libera a resposta. Onde houve dor, libera a cura em nome de Jesus. Tem mulheres aqui que começaram como Jeremias, inseguras, se sentindo pequenas, inferiores, achando que não são capazes. Mas hoje, em nome de Jesus, eu libero identidade sobre elas. Eu libero a identidade alinhada com o céu. Eu libero convicção de chamado. Mulheres que foram feridas no processo, Pai, e que ainda sangra. Elas sorriem por fora, mas estão sangrando por dentro. Estanca hoje, Pai, esse ferimento. Estanca hoje esses açoites, em nome de Jesus. Toda a dor está sendo visitada hoje. Toda a memória está sendo curada hoje. E eu te peço, Senhor, acende o fogo. Acende o fogo que não depende da emoção. Acende o fogo que não depende da circunstância. Acende o fogo que não depende, Pai, da aprovação do outro. Acende um fogo que não se apaga no meio do processo. Acende um fogo que sustenta, que fortalece, que edifica. Acende o fogo que é o combustível para continuar. Levanta aqui mulheres que não vão se calar, que não vão negociar e que não vão parar no meio do caminho. Mulheres que mesmo feridas vão continuar. Que o coração delas estejam alinhados com o seu. Que o coração dela não seja mais dividido. Que o coração delas não seja mais ferido. Que o coração dela seja inteiro e em chamas. Porque um coração em chamas é um confronto para o inferno. Eu declaro hoje: o que não matou vai te fortalecer. O que feriu vai virar testemunho. E o que doeu já gerou autoridade. O Senhor liberou armas espirituais. A cada batalha vencida, uma arma foi liberada. A cada batalha vencida, uma arma foi liberada. Que você aprenda a utilizar as armas espirituais que Deus te deu. Senhor, que essas mulheres não saiam daqui como vítimas, mas como vozes desse tempo. Não saiam daqui como vítimas, mas como vozes desse tempo. Eu profetizo vozes proféticas desse tempo que não vão negociar. Assim como Jeremias, nós vamos avançar carregando a tua palavra. Nós não vamos desistir. Você consegue declarar isso? Eu não vou desistir. Ah, o inferno não ouviu, não. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar.
Eu não vou me calar. Sela um novo tempo sobre essas mulheres, Senhor. Senhor, esse espaço, Pai, foi preparado não para uma agenda, Pai, não é uma programação, Senhor, não é uma reuniãozinha. Senhor, esse encontro aqui é para mulheres que querem ser transformadas, Pai. Existe espaço aqui, Senhor, eu profetizo, Pai, que esse ano será o ano de expansão. Nos usa como anunciadoras, Pai, para que outras mulheres possam ser alcançadas nesse lugar e que nós possamos ouvir muitos testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer através desse culto de mulheres que começa nelas, Pai. O culto de mulheres começa nelas. Usa essas mulheres como profetisas nesse tempo, em nome de Jesus. E todas digam amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que Jeremias, quando falou essa palavra, tem um fogo no meu coração. Tem algo aqui dentro, está estranho, tem alguma coisa aqui. O que é isso? É como se ele dissesse assim: Senhor, eu tenho um fogo cerrado no peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado no peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado no peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Olha para essa mulher e diz assim: ó, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Vamos, tá queimando! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Larará, larará. Larará, larará, larará. Eu tô sentindo uma fogueira subir aí no meio. Ah, vocês estão muito quietinhos para quem tá queimando. Larará, 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 larará. Suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, seus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto. Deixa queimar, deixa queimar. Ninguém vai entender nada. Deixa queimar. Ninguém vai entender nada. Deixa queimar. Vão achar que você ia desistir, que você ia parar. Ah, ela vai parar agora, ela vai desistir. Deixa queimar, deixa queimar. Quando eles olharem pro seu coração, a chama vai dar. Deixa queimar. E você só vai dizer assim, ó, deixa queimar aí também.
Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Abraça essa mulher que está do seu lado aí. Dá um abraço bem forte nela. Ela pode estar quente porque tem algo queimando aí. Dá um abraço bem forte nela. Se você tem pouca lenha, eu vou te ajudar a queimar. Você não vai terminar essa jornada sozinha. Você não vai terminar essa jornada sozinha. Que essa chama que começou hoje, possa se expandir. Expansão da unção do Senhor. Em nome de Jesus, que haja expansão da unção do Senhor sobre a sua vida. Expansão da unção. Você pode levantar sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Me dá vontade de acabar, mas eu preciso acabar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse encontro. Te agradecemos, Pai, por esse encontro. Eu apresento a vida dessas mulheres, Pai. Que elas possam sair daqui, Senhor, cheias da sua presença. Que um novo tempo se inicie a partir de hoje. Que o amor de Deus e a graça do meu amigo Espírito Santo esteja comigo e contigo todos os dias da sua vida. E todas dirão